Da início da aula, né? Saúde a todos aí, com a paz do Senhor Jesus. Vou pedir o louvor aqui para estar orando o Senhor, né? Agradecendo a Deus por mais esse dia, nesse hoje. Querido Deus e Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de aprender mais da Tua palavra, Pai, desenvolver o nosso conhecimento. Que em nome de Jesus o Senhor conduza cada um aqui presente, Pai, para que se aprofunde na Sua palavra dia após dia. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pela inteligência e conhecimento que o Senhor tem nos dado a cada manhã. Muito obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, só uma coisinha que eu esqueci de falar. A apostila do Velho Testamento 2, vocês receberam junto com o Velho Testamento 1. E teologia sistemática eu ia trazer hoje, mas a gente teve um probleminha com a impressora, eu vou trazer semana que vem. Tá? Depois coloca a aula da domingo passado lá de teologia, que eu não estava aqui. Colocou? Ah, então beleza. Tu assinou a folha ali, foi isso? Eu assinei não. Tu assina e deixa ali. Nós paramos na página 36, né, da apostila aí, a passagem da Europa para o Espírito, né? Os homens de Deus lá, os profetas, né, recebiam a inspiração do Senhor, né? E ali eles falavam, ungiam as pessoas, né? Também denunciava aqueles reis que estavam fazendo heresia, né? Então, o discernimento profético do plano ficava evidente que suas obras espíritas, os membros do movimento profético, juntaram a história narrativa a um profundo interesse por questão teológica. E aqui os profetas, nos concordam com eles, pedem e escrevem a palavra de Deus. A existência do livro profético indica que muito depois da sua morte, o povo de Deus concluiu que esses homens e mulheres, de fato, falam em nome do Senhor. Ali, eles homens mesmo, o pessoal conhecia mesmo que eles eram de fato o homem de Deus, né? Eles ali falavam da palavra, o Deus falava para eles, né? Inspirava eles ali para estar falando com o povo, denunciando as heresias que eles faziam, né? Adoravam outros deuses. Então, eles eram alertados por esses profetas, né? E muitos ainda não acreditavam, né? Muitos ainda continuavam ainda fazendo aquelas heresias. A apostila do Antigo Testamento em Indonésia? É página 36. 36? Quem foi o primeiro profeta? Oi? Quem foi o primeiro profeta? Moisés. E o segundo? Samuel. E por que ele não está ali? Oi? E por que ele não está ali? Moisés é considerado como profeta, mas não entrou nesse profeta. Não, e Samuel? Oi? E Samuel? Samuel também não entrou, não. Mas foi considerado como profeta. Ele foi considerado como profeta, mas não entrou, eles não votaram, não votaram. Podia ser, muitos comentaristas falam que estudo destacado. Aqui na apostila do ensino, fala sobre Samuel, ele lembra aqui nessa relação, da apostila. Não entendi. Na apostila é um dos profetas. No versículo lembra do Samuel, de Davi. Só lá no final que diz, também. Não, mas como profeta mesmo, maior Se eles não tiveram o livro, não, Samuel teve o livro escrito na Bíblia. Não, Mas no livro dos profetas, no nome dos profetas, ele não entra, Samuel. isso aí, Aqui, o pastor, o autor aqui da apostila botou, mas aqui isso aqui também foi os profetas, Zadok, Natan, Davi, isso aí foram os profetas antes de Samuel, entendeu? Botou aqui. Se você ver, pesquisar no livro, Eles entraram em outro livro, no a caso. produção do Antigo Testamento, eles eram profeta anterior a Samuel. Você pode reparar aí no livro. Depois vou botar o nome do livro lá, que é Justiça e Esperança para hoje, a mensagem dos profetas menores, que é de Dionísio Coelho. Esse livro também fala desse tratamento azul,
ele também fala a introdução do Antigo Testamento. Ele explica tudo sobre isso também nesse livro, muito bom. E também agora, meu irmão, nós vemos aqui que as mulheres também tiveram destaque. A primeira que teve foi Miriam, a irmã de Moisés, né? E está lá em Juízes 4. A pessoa de Bíblia em Juízes 4. Assim diz a palavra, ora, quem em Judá de Israel naquela época era profetisa, Débora, mulher de Lacote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas iam a ela para ajudar sua questão. Você vê também que a mulher, lá naquela época também não era nem contada, nem ela, nem as crianças, mas ela falava a palavra do Senhor e eles ouviram. Lá também no 4:14, então agora é Débora. Débora disse a palavra, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos, exceto que o Senhor já foi à tua frente. Então Balaque desceu no monte Tambor e 10.000 homens o seguiram. Você vê que as mulheres elas tinham também uma expressão do Senhor, né? O Senhor falava ali com elas para falar com o povo também. E outra também é Ruda, está lá em Reis, primeira Reis 22. Deixa eu ver se é Reis 22. Na segunda Reis 22:14. Segunda Reis 22:14. Então o sacerdote Iafias, Acabo, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ruda, mulher de Saul, filho de Tievá, filho de Erraz, o guarda da Beste. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém. E ela lhe respondeu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizer o homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu estarei contigo sobre todo esse lugar, seus moradores, conforme todas as palavras do livro do rei de Judá e Deus. Você vê que Deus também falava com essa mulher. A Ruda também ela foi uma profetisa, né? E naquele tempo, os irmãos sabem, né, que mulher e criança não contavam, né? Tinha 5.000 pessoas ali, mas entre mulheres e crianças dava ter 7.000, 8.000, né? Era muita gente, então nem não contava. Agora nós vamos falar sobre os profetas, né? Aí já vamos lá para a página 37. A leitura profética pode ser dividida em várias matérias tradicionais comuns entre os cristãos e a divisão de profetas maiores e menores. As designações de profetas maiores e menores surgem com Agostinho, em torno do 4º século depois de Cristo, na sua obra Cidade de Deus. Esses profetas maiores e menores, os irmãos sabem qual é a diferença que tem? Pelo tamanho de capítulos que tem no livro dele? Quantidade de livro, Mas o profeta maior porque tem maiores números, né? E o profeta menores, mas não quer dizer que eles também sejam bênçãos igual os grandes, né? Todos ali são iguais. E o primeiro que quero falar, aqui, eu botei aqui a ordem que está na Bíblia, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas Jeremias vem Lamentações depois, né? Ele escreveu também. Aí você vê aqui na Bíblia essas
fortes aqui. Né? Seria bom a gente memorizar, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente já sabe onde eles estão. Qual profeta menores? É Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, que é o último. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não conhece esse livro, porque muitos aqui, é difícil de ver você ver uma pregação. Né? Por exemplo, Obadias. Tem pessoas que você fala assim, abre lá a palavra de Deus em Obadias. A pessoa vai lá no Novo Testamento, procura, né? Tem um pastor que falou aqui, esse pastor conselheiro, que eu pregar sobre Obadias. Aí falou assim, irmão, domingo que vem a gente for falar sobre Obadias, estudou Obadias. Vocês leram o capítulo 2. Aí os irmãos foram ler o capítulo 2. Aí no outro domingo ele perguntou, vocês leram o capítulo 2? Não, pastor, Obadias não tem capítulo 2 não. Podia falar no dia, né? Mas porque não é livro conhecido, entendeu? E primeiro eu quero falar dos profetas maiores. Isaías, primeiro. Isaías, o termo dele no hebraico, significado de Jeová salvou. Pelo tudo que indica, o profeta era da família influente da classe alta, tendo em vista seu acesso direto tanto ao rei, está no capítulo 7, versículo 3, como o sacerdote, capítulo 8, versículo 2, ele era casado com uma profetisa, tinha 2 filhos, mas ele só na Bíblia diz profetisa, mas não diz o nome dela, entendeu? Isso está lá no capítulo 7, o 3, o 8 e o 3. Capítulo 8 e 3. Segundo a tradição, Isaías foi martirizado no dia de Manassés, ter sido cerrado em 2. Naquele tempo, isso era muito. Eu já tive essa aula no antigo do seminário, e o pastor ali mostrou como que era. Tinha negócio lá, botava a pessoa assim, no meio, ferrada, tinha muita tortura, irmão. Tinha umas irmãs que estavam na África, elas não aguentaram mesmo, saiu da sala, porque era gato, e eles passaram um sofrimento danado. Né? Você mora com você dormir assim, cerrado no meio? Quem toma anestesia? A história conta que ele se escondeu dentro de um cedro, né? Foi? A história conta que ele se escondeu dentro de um cedro e o Manassés, que era o rei que tomou posse ali, pegou esse cedro e se cerrou no meio. Porque esse negócio tem o autor do livro Bota, que está em base em Hebreus 11, 37. Está falando sobre. Abre aí Hebreus 11, 37. É Novo ou é Velho Testamento? A gente está estudando o Antigo Testamento? Oi? É no velho. É depois de Joel. Depois de Joel. Você falou Maurício, carta? Não, porque as outras cartas de Paulo, né? Não pode virar isso. Hebreu é carta de Paulo? Não é carta de Deus? É de Paulo? A Bíblia não relata que ele falou, não. É de Paulo não. Não. Tem alguns estudiosos aí, teólogos, que falam que pode ser de Paulo, mas eu No contexto da palavra que está em Hebreus, eu não vejo isso não. Do meu ponto de vista, eu não vejo que essa carta de Hebreus fosse de Paulo não. Porque vocês podem reparar na carta dos Hebreus, você vê se fosse as cartas de Paulo, ele sempre fala, eu, apóstolo, Paulo, ele sempre tinha isso no começo da carta, mas não vejo isso nas cartas de Hebreus. É Hebreus qual? Hebreus 11, 37. Inclusive ele fala dos profetas, né? Aqui diz a palavra, for apedrejado e provado, cerrado ao meio,
morreram ao fim da espada e andaram vestidos de pele de ovelha, e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Você vê o sofrimento que eles passaram. Né? Então, isso dá a indicação, o autor da indicação, e na base dele, né, possíveis, possível base. Então, seu ministério foi profético, esse tempo um período pelo menos de 40 anos, né? Foi de 740 a 701 a.C. Então você vê que Isaías, ele ali acreditou a vinda de Jesus, né? Ele profetizou a vinda de Jesus. Outro quero falar agora é Jeremias. Seu nome em hebraico, o significado em hebraico diz aquele que o Senhor nomeou. Ele nasceu na vila de ao norte de Jerusalém, está lá no capítulo 1, 11, no capítulo 11, no 21, 23, no 32, 7 ao 9. Ele é filho de Hilquias, um sacerdote, sua família era provavelmente descendente de Abiatar. O sacerdote a quem Salomão baniu para aquela cidade por ter participado da trama de Adonias pelo trono, está lá em 1 Reis 2:26. Sendo assim, suas raízes testamentais remontam a Moisés e Arão, passando por Eli, sacerdote no antigo santuário de Ziló, está em 1 Samuel de 1 a 4, capítulo. Esta herança explicaria sua ênfase na aliança mosaica e na história passada em Ziló. Jeremias 2, de 1 a 3, capítulo 7, 12 a 14, 15, 1. Contudo, não há evidência se Jeremias foi educado como sacerdote ou se oficiou como tal. Segundo o autor Spine, em seu livro Profecia e Estudo na Vida de Jeremias, página 19, ele falou assim: não havia em Israel família cujo destino tivesse tão ligado à religião nacional como aquela em que nasceu Jeremias. Ele nasceu numa família temente ao Senhor, uma cidade onde estavam ligados pela religião, pela palavra do Senhor. Esse livro de Stein é um livro inglês, só que eu apanhei a base dele e botei no tradutor e vi como era o nome do livro. A aula vai até 10 horas, que a gente vai fazer 2 pregações hoje. Oi? A aula só hoje vai até 10. 10. Tem mais 10 minutos antes. Termina lá, 9 e 50, 10 para 10. Não, a aula vai até 10 e 10, mas aí hoje pode terminar às 10. Tá. E outro que eu queria falar também é Ezequias, né? O significado dele no hebraico é Deus fortalece. Ezequiel. Quem falou outro nome? Ezequias era rei. Quem falou outro nome? Eu falei Ezequiel. Deus fortalece, é o significado dele em hebraico. Ele era filho de Uzias, era de uma família sacerdotal. Capítulo 1, versículo 3, desceu na Palestina, provavelmente em Jerusalém, foi posto no exílio em 597 a.C., está lá no capítulo 33, versículo 21, e 2 Reis 24, 11 e 16. Né? Devia ter uns 25 anos na época, pois 5 anos depois, aos 30, está no capítulo 1, versículo 1, foi chamado para o ofício profético. Ezequiel era feliz no casamento, como diz lá no capítulo 24, 16. E a morte repentina da sua esposa, anunciada, foi antemão por Deus. Foi tratado como sinal sombrio para alertar Israel. Está no versículo 25, do 15, versículo 15 ao 24. Mas aí eu esqueci de botar o capítulo. Então você vê que eles também sofreram a pena também, né?
Você vê que Deus tirou a vida da sua esposa, né, para estar alertando Israel ali, né? Você viu que fez com o profeta, né? E também isso passamos aí, né? Muitas pessoas pensam que a gente se torna evangélico e tem mil maravilha, né? Mas não é isso, né? Passamos por danos e tribulações, né? Assim como aqueles homens de Deus, os profetas, né? os apóstolos, tudo passaram lá pelo dano tremendo, né? Não é assim uma beleza. Muitas pessoas apresentam um Deus e tudo uma pessoa pode, né? Tudo eles são agraciados, né? Pela riqueza, né? Mas você tem que ficar, se você está no caminho do Senhor, você tem que ser rico, não pode ser pobre, não pode passar por tribulações. Mas aí a pessoa, o irmão lá recebe a Cristo. E na primeira tribulação que ele passa, ele sai do Evangelho. Mas aí é assim que vê que a pessoa não lê a Bíblia, não tem o que estudar. Não tem o que estudar, tudo é bater conta. Porque Jesus veio à Terra e ele chegou aqui, ele não chegou num cavalo branco, cheio de ouro, ele não chegou rico, ele chegou humilde, chegou num jumentinho, veio devagarzinho, passou por tribulações para mostrar que é possível, deu exemplo para mostrar que é possível negar as tentações do mundo, que é possível, que a nossa jornada vai ser difícil. Ele sempre deu exemplo, não está na Bíblia escrito que se você entra na igreja, você ganha um carro novo, sua vida vai melhorar assim. De uma hora para outra. As pessoas. Não? Mas você vê, porque muitos líderes aí, eles tiram a base sobre Abraão, quando foi chamado por Deus. Mas Abraão, antes de ser chamado por Deus, seu pai tinha uma grande herança, né? Tinha muita coisa. Até a cidade que ele saiu foi Abraão. feito alguns estudos, né? Que lá tinha até duto de esgoto. Tinha água que entrava por dentro da cidade. É interessante, vocês não pesquisaram, mas aí ele não saiu de um lugar ruim, né? Ele saiu de um lugar para seguir a promessa de Deus. Eliseu, quando Elias chamou Eliseu estava na fazenda do pai dele. Ele só passou a capa assim, vamos embora, Eliseu, vem comigo. Quer dizer, Eliseu queria ter uma vida boa também. E só para, lá no versículo 39 de Hebreus 11, diz assim: todos esses, os profetas, né, que viveram pela fé, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Ou seja, na nossa nação foi difundida muito aquela música, né? Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E na realidade a gente vê que eles só vislumbraram a promessa, né? Eles olhavam para a cruz, eles acreditavam, mas eles não viram concretizado aquilo, eles não viram o Mestre, o Messias, que eles pregaram, e nem os céus que eles tanto almejavam, né? Se você vê o João Batista quando estava encarcerado, preso, ele duvidou que Jesus fosse o Messias. Ele tanto falava da vinda, ele que batizou Jesus. Depois ele preso, ele mandou os 2 de seus discípulos